Cristo, igreja. Eu me chamo Líbia, faço parte dessa linda congregação Unidas em Cristo, essa linda família a qual o Senhor nos uniu aqui no seu sangue, nessa linda comunhão. Moro aqui na Itália há 26 anos e estou aqui, né, como mensageira de Cristo, mesmo por pouca, né, como eu posso dizer, não é sabedoria, porque a sabedoria vem dele e eu não estou aqui para ser representante minha, mais dele, e ele se responsabiliza, né, mesmo sabendo da minha pequenez, mas reconhecendo a grandeza do meu Deus, do nosso Deus, eu estou aqui para falar sobre ele, né, sobre este amor que ele tem por cada um de nós, por esse chamado que ele tem em nossas vidas, né? Nós estamos numa live de missões e todas aqui, a partir do momento que reconhecemos que o Senhor é o nosso Salvador, né? Que entregamos a nossa vida a Ele, Ele nos chama para irmos, né? E pregarmos a sua palavra a todas as criaturas, porque Ele tem pressa de chamar de filho, filho amado, meu amigo, né? Ele quer ali todos os seus ali juntinho dele. E para que isso aconteça, ele conta comigo e com você. Amém? Então, o tema da palavra que ele colocou no meu coração foi cuidado com o peso da comparação. Muitas vezes nós nos comparamos assim com certas situações, com certas coisas, e temos que saber que cada uma de nós temos a nossa própria experiência, não é verdade? Então não podemos nos basear na história de ninguém, nem como a gente vê aqui na Bíblia, né? Quantas coisas Deus, né, fez. Cada história é uma história diferente, com coisas diferentes. Ele é um Deus inovativo. Ele não é aquele Deus que faz sempre do mesmo jeito. Então, ele tem sempre algo de diferente, né, em cada um de nós e para operar através da vida de cada um de nós. Amém? E a palavra que ele colocou no meu coração, né, eu vou estar falando sobre Joquebede, né, essa grande mulher, né, de coragem, de força, de perseverança, de fé, de certeza, mesmo em meio às dificuldades, né? Então eu vou estar falando sobre Joquebede e Moisés. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. A palavra do Senhor se encontra em Êxodo, capítulo 1, do verso 18 ao, vou estar lendo até eu acho 12. Não, 12 não. Até o 9. E diz assim, 1 e o 2. Do 19 e o 2. Peraí. O 1 do 19, capítulo 1, do verso 19 ao 22. E depois do 2 até o verso 9. E diz assim: O rei do Egito falou às parteiras das hebraicas, das hebreias, me perdoem, das hebreias, das quais uma se chamava Cifrá e outra Puá. Quando ajudantes as hebreias no parto e as vindes sobre os assentos, se for menino, matai-o, mas se for menina, poderá viver. As parteiras, porém, temeram a Deus e não ficaram como o rei do Egito lhes havia ordenado, mas deixaram os meninos com vida. Então o rei do Egito mandou chamá-las e as interrogou: Por que fizeste isso, deixando com vida os meninos? As parteiras responderam ao faraó: As mulheres hebreias não são como as egípcias, elas são fortes. Antes que a parteira chegue, já deram à luz. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, Deus foi bom para com as parteiras e o povo aumentou e se fortaleceu muito. Como as parteiras temeram a Deus, ele permitiu que tivessem suas próprias famílias. Então, Faraó ordenou a todo o seu povo: lançai no rio todos os meninos que nascerem, mas deixe viver todas as meninas. Aqui, né, chega a parte. O nascimento de Moisés. Um homem da linhagem de Levi casou-se com uma descendente de Levi. A mulher engravidou e deu à luz a um filho. Vendo que era bonito, escondeu durante 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um. Estamos gravando.
Prende, Lecose. Ai, meu marido acabou de entrar. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, Lacha, cuidou um pouquinho. Pegou um cesto de junco e revestiu de perfume e piche. Então, pondo nele o menino, colocou entre os juncos a imagem do rio. E a irmã do menino ficou de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó desceu para banhar-se no rio. Enquanto isso, suas criadas passavam à beira do rio. Vendo o cesto no meio dos juncos, mandou uma criada buscá-lo. Ao abrir o cesto, viu a criança que estava chorando e teve compaixão dela. E disse: Este é um dos filhos dos hebreus. Então a irmã do menino perguntou à filha do faraó: Queres que eu vá chamar uma ama dentre as hebreias para que crie esse menino para ti? A filha do faraó lhe respondeu: Vai. A moça foi e chamou a mãe do menino. E a filha do faraó lhe disse: Leva este menino e cria-o para mim, e te pagarei. E a mulher deixou o menino e o criou. E aí prossegue a história. Eu creio que todas vocês conhecem a história de Moisés, né? E a Joquebede, ela me encheu assim de coragem, de força, de confiança, né? Que ela teve ali no Senhor. A determinação dela, né? Ela mesmo sabendo que ela estava indo contra uma lei, a lei do rei, né? Que ali poderia causar o quê? Não somente a morte dela, mas de toda a família. Mas mesmo assim, ela não temeu, porque ela sabia o Deus grande o qual ela confiava. Então ela foi ali debaixo, né, debaixo do direcionamento do Senhor, né, e fez tudo como deveria ser feito. Ela não se preocupou. Nós não vemos em momento nenhum, né, ela dizendo assim: "Ai, meu Deus, e será que vai dar certo? E será que se eu botar? E se o menino morrer afogado? Ai, meu Deus do céu. Mas isso aqui, ai, se esse menino, a gente não vê o desespero dela, a Bíblia não relata. Eu tenho certeza que ela teve uns momentos dela de aflição, é normal, porque era uma criança, era um bebezinho dentro de uma casa. Imagina esse bebezinho quando começava a chorar, o medo que ela tinha que os vizinhos ouvissem, dissessem que ela tivesse uma criança e tudo, certo? Ela passou por esse processo, eu creio. Mas ela não se deixou distrair, né, com isso das promessas do Senhor. Ela continuou firme ali, fazendo tudo de acordo com o que o Senhor colocava no coração dela. E é tão lindo, porque em toda e qualquer situação, Deus tem sempre uma estratégia para nos dar. Né? Quando nós estamos debaixo do direcionamento do Espírito Santo do Senhor, a gente, né, busca Ele e Ele diz: Ó, você vai fazer assim, assim, assim. Um período da minha vida eu li a Bíblia com Estela, né? E ela até saiu agora, caiu de novo. E Estela, e toda vez que eu lia, tinha uma parte, né, que dava cada detalhe, né? O Senhor dando cada detalhe, como fazer a arca, de tudo. E eu disse para ela: Deus fala comigo de uma maneira extraordinária nessa passagem. E depois de anos, eu tive, né, a revelação sobre isso. Então, em tudo, Deus ele nos dá ali visão, ele nos dá estratégia, ele nos dá sabedoria. Quando a gente tem a confiança no Senhor, a gente não tem medo, né? A coragem e determinação dela, né? Ela desafiou um decreto de morte, mostrando coragem para proteger o filho, em vez de se sucumbir ao medo. Nós não podemos deixar que o medo ele nos impeça de viver as promessas de Deus. Talvez se o meu medo hoje de estar aqui pudesse me impedir de eu viver uma coisa que Deus tem preparada para mim muito maior. Então, a gente tem que romper o nosso medo. O medo, ele nos impede. Olha, antes de abrir a congregação, né, eu passei 6 dias chorando, porque eu fazia parte de um grupo, e saí desse grupo, e eu passei 6 dias chorando. E Deus levantando muitas irmãs para poder estar falando ao meu coração: Líbia, você tem que prosseguir, usando através da palavra, Líbia, você não tem que parar. E eu digo para vocês a verdade: eu tive medo, todo mundo dizia: Líbia, faça, mas enquanto eu não senti de Deus, ele dizia: você vai fazer, tudo isso foi causado por mim, e ele ter me dado a coragem, eu não iria fazer, eu iria ser covarde.
entendeu? Mas eu conhecendo a grandeza de Deus, porque eu disse, Senhor, eu não tenho sabedoria nenhuma, eu não tenho entendimento nenhum, uma obra grande assim, como é que eu vou fazer isso, Senhor? Eu não tenho, vai chegar pastores, vai chegar pessoas, né, com doutorado, com mestrado, com isso, e eu vou falar o quê, Senhor, com essas pessoas? E ele disse assim a mim, não temas, tão somente vais, porque sou eu que faço. Então, quando nós abrimos a Congregação Unidas em Cristo, nós éramos 8 mulheres. Mariana, Tayane, eu, minha mãe, Márcia Onofre, Nilda Onofre, Sueli e mais uma. Eu não lembro agora. Tinha mais. Ah, não, peraí. Não lembro quem era. Mas éramos em 8, 8 irmãs. E Deus, em poucos dias, minhas irmãs, poucos dias, tínhamos 80 mulheres já. Porque ele quis mostrar, não é a força do teu braço, não é a tua capacidade, mas é o meu operar, é o meu agir. Então, temos visto aí a grandeza de Deus no nosso meio, né? Quando Deus nos manda fazer algo, nós não temos que temer. Eu não tenho que pensar naquele que é maior que eu, porque é maior do que eu e aquele que é maior que eu é o Senhor. E se ele me chamou, ele vai garantir. Então, eu tenho aprendido muito isso com meu Deus, né? Eu tenho aprendido muito a deixar o meu medo de lado, porque eu não vivo mais, mas é Cristo que vive em mim. E de que eu vou poder ter medo? De nada. Nada pode afligir a minha alma, onde ele me colocar, ele é comigo. Ele vai estar cuidando de mim, ele vai estar se responsabilizando, ele vai estar tomando a frente. Então, a gente tem que ter esse espírito de coragem, porque ele não nos deu espírito de covardia. Ele nos deu espírito de coragem. E hoje eu estou aqui para poder dizer isso, porque eu digo muitas vezes nos bastidores, né? E me envergonhava de estar aqui em público. Mas ele disse: Isso precisa ser quebrado, porque eu tenho uma obra maior contigo. E tu vai querer ficar aí comendo migalhas, sabendo que o teu pai tem muito mais para te dar. Então, né, eu estou quebrando isso para a honra e glória do Senhor. Não porque eu queira, minhas irmãs, mais uma vez eu digo. Não é por mim, porque por mim Líbia estaria sempre escondida nos bastidores, regando as flores do Senhor. E muito feliz e muito agradecida a Deus em ver cada flor ali crescendo e cada flor levando a essência dele e cada flor carregando ele no coração. Mas não é isso somente que ele quer de mim. E ele não quer, não é somente de mim, é de cada uma de nós. Porque ele nos chamou para um grande propósito. Todas nós que nos encontramos aqui na Congregação Unidas em Cristo, nós fomos chamadas para sermos missionárias de Cristo. Nós não podemos nos calar. Não importa a circunstância. É um palácio real, eu tenho que estar preparada para falar com o rei. Uma confraternização grande com mais de 1.000 pessoas, eu tenho que estar preparada. Eu tenho que saber que não sou eu, é o Senhor. Glória a Deus. A irmã Cíntia encontrou o cartão dela. Deus é fiel, que nós estávamos aqui, né, em oração por isso. Então, a nossa confiança tem que estar baseada no Senhor, não é na força do nosso braço, não é no nosso entendimento, não é, porque eu tenho estudo, porque eu tenho sabedoria, porque eu tenho. Não, não é nada sobre isso. Porque que a gente diminua cada dia mais e mais e ele cresça em cada uma de nós. Que é isso que ele quer. Ele não quer, ele não vai atrás de diploma, ele não vai atrás de mulheres capacitadas, não. Ele chama e ele capacita. O nosso pastor é ele, e ele nos guia, segundo os seus propósitos, no que ele tem para cada uma de nós. Então, né, é depositar a nossa confiança. Joquebed, ela depositou a confiança dela em Deus. Acredite nos planos de Deus. Ela acreditou nos planos de Deus para com seu filho. Mesmo que essa circunstância apresentasse uma situação totalmente diferente. Ela poderia dizer, né, não, ficar com medo de colocar aquele menino no cesto, deixar ali no rio, e se desse errado? E se a filha do faraó não visse? Mas ela não pensou, porque ela confiou no Deus que deu a ordem a ela para preparar ali aquele cesto, que deu a estratégia a ela para botar o menino no rio. Ela confiou nele e ela descansou nele.
E é tão lindo, né? Porque ele ainda entrega o bebê de volta para ela, né? Para ela criar. E aí, sobre os cuidados do faraó, ainda mais, porque ninguém podia tocar no menino. O menino estava ali, mas ninguém ia tocar no fio do cabelo do menino. Porque Deus faz assim. Ele muda decreto. Ele muda decreto para os seus filhos. Então, né, a fé que impulsiona a ação, né? Deus havia dado a ela uma direção, como ela deveria fazer, construindo o cesto e colocando ele dentro do e colocando Moisés dentro do cesto. Mais uma vez eu digo, ela seguiu passo a passo as instruções que Deus deu para ela. Nós não podemos fazer nada, minhas irmãs, sem antes pedir passo a passo as instruções do Senhor. Olha, eu estou aqui hoje. Quando a irmã Egéria me convidou, eu falei logo para minha irmã e minha mãe, porque elas sabem o quanto eu sou, né, para estar falando difícil. Então, eu fui logo atrás delas, brincando, né? E minha irmã me mandou logo uma mensagem sobre missões. E Deus disse: não, eu que quero falar. Você não vai falar nada disso que está aí. Deixa esse uma outra vez que ela fala. Eu quero que eu vou lhe usar, para que você veja que sou eu em tua vida. E amém. Glória a Deus por isso, né? Eu também escrevi aqui a luta pela família e princípios. Sua ação demonstra o amor e a dedicação de uma mãe que lutou para proteger a vida dos seus filhos e defender os seus princípios de fé. Quer dizer, ela ainda conseguiu ali crescer Moisés ali nos ensinamentos deles, né? Moisés saiu dali preparado. Moisés, quando saiu dali, ele já conhecia quem era esse Deus grande e poderoso que livrou ele da mão do faraó, da morte. Ele sabia. Ele era um menino já corajoso, né? E deixa eu ver mais aqui. Aleluia, glória a Deus. E eu quero falar um pouco sobre Moisés, né? Que foi esse grande líder, não é verdade? Depois de uma grande mãe. Olha aí, minhas irmãs, tome posse. Uma grande mãe, somos mães. Ela criou um grande líder. Ela criou um grande líder. Então, Moisés, né, foi um legislador, né, porque recebeu do Senhor os 10 mandamentos, né? Ele foi líder e intercessor, porque ele intercedia pelo seu povo. Ele foi libertador, porque conduziu o povo, né, à terra prometida. Olha para aí que grande homem que ela criou, né? Ele foi o autor do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Ele escreveu Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Então, é extraordinária essa história. Quando eu comecei a ler, quando o Senhor começou a falar comigo de Joquebede, dessa grande mulher, eu disse: o que é uma live diante de ti, Senhor? O que somos diante de ti? Deus é grande, minhas irmãs. Deus é poderoso para fazer coisas extraordinariamente que a gente não possa nem imaginar. E Deus tem promessas para nossas vidas. Então, que venhamos estar aqui, sempre aos pés do Senhor, entregando tudo no altar dele, dizendo: Senhor, onde tu queres me usar, o que tu queres da minha vida, a minha casa é tua, os meus filhos são promessas tuas. Então, me conduz para eu estar ensinando a eles os teus caminhos, ensinando a eles os teus propósitos, aquilo que o Senhor tem para a vida de cada um deles, que eu possa estar ali encaminhando eles, né, para que eles sejam grandes homens de fé, para que eles venham viver essa fé. Eu, a minha filha, desde pequenininha que eu levava ela para a escola, eu ia com ela orando. Minha mãe está aí de testemunho. Quem vem para minha casa sabe, até as amiguinhas dela. Eu ia orando da minha casa até a escola. E grandes promessas o Senhor fez através dessas orações. Grandes profecias foram lançadas sobre a minha vida, a vida da minha filha, através dessas orações. Porque eu colocava tudo diante do altar do Senhor. A minha filha, no primeiro dia de escola, a professora chegou para ela, porque ela tinha passado um período no Brasil, ela ia aqui para a escolinha de criança, de bebê não, como é que se diz aqui? A materna, né? Depois ela teve que ir para o Brasil, então ela falava italiano perfeito, como também falava português. Chegou no Brasil e encontrou dificuldade. Quando voltou para cá, ela encontrou certas dificuldades, porque ficou tímida, né?
a mudança, ela já estava entendendo, sentindo falta da família, então teve um processo. Aí no primeiro dia de aula, a bichinha já chegou em novembro, a escola aqui começa em setembro, ela já chegou um pouquinho atrasada. Quando chegou, de vez ela ser acolhida pela professora, o primeiro dia de aula, a professora chega na frente de todo mundo não, mas ali na frente das mães que a gente estava, e diz: acho difícil, hein, mãe, para ela, porque ela é muito tímida, está repreendido. O autor da história da minha filha é o Senhor. E ali eu disse: Senhor, todos os dias eu vou vir orando por minha filha e declarando que ela em ti ela é mais que vencedora. Que essas palavras já caíram por terra. Que minha filha vai viver tudo que o Senhor planejou para ela. E é tão lindo, minha filha agora vai fazer o último ano. E minha filha nunca foi reprovada. E foi Líbia, não, porque Líbia não sabe nem falar italiano. Líbia não sabe falar nem italiano direito. Foi Deus, todos os dias dizendo: tu és o professor dos professores, tu és o maestro dos maestros e tu vai ensinar minha filha, Senhor. E eu sei que minha filha ela vai ser uma grande menina, Pai, para a glória do teu nome. E sabe o que eu fiz com esses anos todos entregando a vida da minha filha ao Senhor, indo com ela para a escola? Eu criei um legado dela com Deus. Ela hoje não consegue ir para a escola sem estar orando, sem estar buscando. Ela não come um prato de comida sem dizer amém. Ela não fala porque ela tem vergonha, mas ela diz amém. E ela criou intimidade com Deus. Sabe por quê? Porque ela viu Deus operando na vida dela. Ela sabia ali quando eu orava em voz alta, o que eu estava conversando ali com Deus, ela ouvindo, ela ali na vida dela. Ela vai viver muito mais para a glória de Deus. Então, minhas irmãs, vamos nos levantarmos como Joquebede na vida dos nossos filhos. Vamos nos levantar, vamos proclamar a grandeza de Deus na vida deles. E Deus pode, Deus faz, Deus liberta, Deus cura, Deus transforma. Nada é impossível para Ele. A nossa casa pertence a Ele. A nossa vida pertence a Ele. E Deus nos levantou, mais uma vez eu digo, com espírito de ousadia, determinação e poder. Não se acovarde diante das circunstâncias. Todas as vezes que Satanás tentar se levantar contra a sua casa, se levante com a autoridade que nos foi dada através do Espírito Santo do Senhor. E diga: aqui não, Satanás. Aqui tu bate de retirada, porque essa casa aqui pertence ao Senhor. Esses filhos aqui pertencem ao Senhor e tu não toca. O meu marido aqui, ó, é teu, Senhor. E onde tem a mão do Senhor, Satanás não consegue tocar, não. Não se cai um fio de cabelo sem a permissão do Senhor. E tudo que Ele permite nas nossas vidas se faz necessário para que a gente veja e contemple a grandeza dEle, o amor dEle, o zelo dEle, e para que venhamos depositar ainda mais a nossa confiança no grande Eu Sou, o qual nós servimos. Então, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos e imaginamos. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade de estar aqui falando da palavra dele. E peço a ele, porque ontem eu estava com muita vergonha, minhas irmãs. E eu disse até à minha mãe: ele sabe, mãe, ele sabe que eu estou indo por um empurrão dele. Ele sabe disso. Que eu, mais uma vez, eu digo, eu queria ficar aqui regando as flores, mas hoje eu declaro aqui na frente de todas vocês: eu quero fazer muito mais para o reino. Sabe por quê, minhas irmãs? Porque eu estou aqui na presença do Senhor, estou vivendo o sobrenatural dele. Mas tem almas aí pelo mundo precisando ouvir aquilo que ele me entregou. Sabe por quê? Ele me tirou, foi do mundo de lamaçal. Eu sei de onde ele me tirou. O inimigo já tinha me vestido ali com aquela roupa branca. Já tinha botado a conta no meu pescoço. Mas a promessa do Senhor é muito maior na minha vida. A minha vida pertence ao Senhor. O sangue do Senhor foi derramado sobre mim. Eu passei por um processo de libertação. Eu passei dias ali sendo os pastores orando na minha cabeça, porque Satanás, ele não queria me perder. Mas ele é um perdedor. E eu estou aqui para dizer e proclamar: Deus é o Deus da minha vida. E ele me salvou. Ele me libertou. E eu não posso me calar. Eu não posso deixar de falar do amor de Deus. Eu não posso me acovardar,
Porque assim como eu tive aprisionada as mentiras de Satanás, que eu não era ninguém, que eu era uma derrotada, que eu era uma falida, que eu era uma condenada, que eu era uma pessoa que não merecia o olhar do Senhor. Ali naquela igreja, ele quebrou uma corrente que eu já dei até esse testemunho, irmã Cíntia. Ele quebrou uma corrente, eu não sei se vocês já foram lá em Recife, um período lá em Itamaracá. Tinha um homem que ele tinha uma bola de ferro no pé, que ele ficava aprisionado lá como é que se chama? No forte, no Forte Orange de Itamaracá. Ele ficava aprisionado, ele era um prisioneiro livre, mas ele carregava uma bola de ferro assim, ó, nos pés. E essa bola de ferro, no dia que, quando fazia o apelo na igreja, eu me sentia com aquela bola de ferro nos meus pés. Eu não conseguia dar um passo. Mas teve um dia que aquela corrente foi quebrada assim, ó. E eu foi me arrastando, me entregando, me jogando e dizendo: Senhor, eu sou tua, Senhor, eu sou tua, Senhor, eu sou tua. E como é que eu posso hoje dizer: Senhor, eu não vou, Senhor, eu não faço? Não posso, porque eu sei de onde ele me tirou. Eu sei o que ele fez na minha vida. Então, minhas irmãs, vamos nos levantarmos. Eu estou aqui no dia de hoje, já estamos chegando no final do ano e ele não permitiu que eu terminasse o ano sem participar de uma live como ele quer, do jeito que ele quer. E eu agradeço a ele. Vamos nos levantar, vamos declarar as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. Nós somos mulheres que fomos chamadas para vencer. Nós somos escolhidas. Nós somos preparados pelo Senhor dos Exércitos. Não é escola, não é universidade. É Ele. É tudo sobre Ele. Então vamos estar aqui juntas. Mais um ano vai estar começando, de mãos dadas, se deixando ser vaso nas mãos daquele que merece o melhor, a nossa excelência, o nosso amor, a nossa dedicação, o nosso zelo e, acima de tudo, a nossa confiança, a nossa fé. Eu sei, Senhor, que eu vou viver tudo que o Senhor preparou para mim. Ó, Satanás, ele é tão astuto, minhas irmãs. Uma vez eu estava orando na igreja, ali, clamando pela minha família, de joelho, orando, orando. Minha filha ia comigo, mas meu marido não. E eu orando, 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 orando. Vem um menino e me diz assim, Estela conhece, Fabinho, e me diz assim: Lívio! Eu me levantei numa alegria tão grande, e olhei pensando que era meu marido descendo essa escada, e não era. E eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar, chorar, chorar. E ele disse: O que foi? Eu digo: Por que você fez uma brincadeira de mau gosto assim comigo? Você não sabe que eu estou aqui de joelho clamando para isso? E ele disse: me perdoa, minha amiga, me perdoa. Aí Deus disse: Cala-te, porque ele só teve uma visão, porque eu vou fazer ele descer por essas escadas aí. Em nome de Jesus, e assim foi. E assim foi, Deus é fiel e nós iremos viver, minhas irmãs, muito mais daquilo que a gente possa pensar e imaginar. Então, continua aí nessa força, vamos continuar aqui unidas no amor de Cristo, nos deixando ser vasos, onde Ele nos colocar, do jeito que Ele quiser. É nada sobre nós, é sobre Ele, né? Que venhamos nos deixar aqui ser usada, gastada, feita à vontade dEle sobre as nossas vidas, que foi para isso que Ele nos chamou. Amém. Eu vou estar colocando agora um louvor. Pode ficar aí, Estela, não tem problema não. Eu vou conseguir compartilhar aqui um louvor que ele colocou no meu coração. Esse louvor é muito antigo, eu creio que as irmãs vão conhecer. E é muito lindo. Peraí, deixa eu ver se eu consigo aqui. Aleluia. Oh, saiu. Não. Ah, aqui, tá aqui. Il tuo dolore Só um non minuto. dovrebbe essere sminuito, ignorato Vamos a o louvar o dimenticato. Senhor, vamos engrandecer o grande eu sou. Quando la medicina Só um migliora, minutinho, porque agora tutti tá. ci sentiamo meglio. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Entregamos a ti, Pai, toda a nossa adoração, em nome de Jesus. Me perdoe. Oh, Jesus, o que é que eu estou fazendo? Me perdoe, minhas irmãs.
Aleluia. Senhor, eu sei que tu me sondas, sei Aleluia. também que me conheces. Se me assento ou me levanto, tu conheces meus pensamentos. Quer deitado ou quer andando, sabes todos os meus passos. Ainda que haja em mim palavras, sei que em tudo me conheces. Senhor, eu sei que tu me sondas. 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 Tudo sobre ti, Senhor, tudo sobre o teu amor, tudo sobre a tua vontade, Pai. Tu és fiel, Senhor, para cumprir todos os sonhos e promessas que o Senhor tem para nós, Senhor. Deus, tu me cercas em volta, tua mão em mim repousa. Tal ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta. Se eu subo até o céu, sei que ali também te encontro. Aleluia. Se no abismo está minha cama, sei que ali também me amas. Senhor, eu sei que tu 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 me sondas. 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 Eu sei que tu me sondas. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Eu vou estar encerrando aqui dizendo o Salmo 139, versículo 16, que diz assim: Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles
havia ainda. Esse é o nosso Deus, ele tem uma história linda para vivermos cada uma de nós, né, que continuemos aqui buscando nele, né, se fortalecendo nele e cumprindo em obediência, em amor e cumprindo o seu chamado e dando sempre o nosso melhor. Amém? Eu agradeço a todas pela minha oportunidade. Peço perdão, meu marido chegou e ele estava querendo trocar de roupa. Não sei se Estela parou a gravação, mas também não sei se vou postar, né? E eu peço perdão, mas Deus foi fiel até nisso, né? Porque ele chegou, mas desceu logo. E é assim mesmo, né? O importante é que nós estivemos aqui nessa linda comunhão e que venhamos sempre colocar o Senhor, o centro da nossa vida, sempre, em toda e qualquer circunstância, minhas irmãs, não importa o problema que for, não importa a grandeza, lembre-se sempre que em tudo em nossas vidas, nas pequenas e grandes coisas, o nosso Deus é bem maior. E ele tem sempre uma estratégia, ele tem sempre um direcionamento, ele nos dá sempre sabedoria para que venhamos superar, né, esse momento, né, de dificuldade, esse momento de aflição. Ele está sempre aqui ao nosso lado, nos conduzindo. Essa certeza, essa confiança que eu tenho no meu coração, porque eu vivo todos os dias isso, o cuidado, o amor e o zelo dele, em toda e qualquer circunstância. Deus é com nós, Deus é por nós, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Então nós temos que ter essa certeza dentro dos nossos corações, né, e prosseguirmos. Amém? Não deixe que a sua fé seja abalada. Lembre-se sempre disso. O meu Pai é bem maior do que qualquer outra coisa. Amém? Fiquem todas na paz do Senhor. Obrigada pela oportunidade. Obrigada, irmã Egéria. Que Deus continue te abençoando, te impulsionando aí a fazer a obra dele. Né? Ontem eu, com um espírito ainda de covardia, disse a ela: se a senhora tiver alguém aí no seu coração, convide. E ela disse: não, irmã Lívia, no meu coração está a senhora, vai a senhora mesmo. Então, Deus sabe de todas as coisas, né? É um prazer estar aqui juntas. Eu sei que devagarzinho o Senhor vai aqui trabalhando em mim, né? Me colocando aqui como Ele quer, do jeito que Ele quer, né? Em nome de Jesus, para a honra, glória e louvor do nome dEle. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade, agradeço a Deus pela vida de cada uma de vocês, né? Que acreditaram nesse projeto e tem aqui se doado, né? Sabendo que nós não estamos aqui para dar nada, né? A pessoas, não. Ninguém está aqui para fazer nada por Estela, por Líbia, por irmã Isabel, pela diaconisa Cláudia, nem pela irmã Egéria, não. A gente está aqui para fazer para o Senhor. Nós estamos aqui para estarmos unidas, dando as mãos umas às outras e ajudando umas às outras nessa caminhada de amor. E sem falar, né, que é o grande projeto dele, são coisas maiores, fora da congregação, que ele tem na vida de cada uma de nós. Amém? Fiquem na paz do Senhor. Obrigada, irmã Egéria, pela oportunidade. Olha, minha irmã, como eu estava nervosa. Até a camisa eu botei assim. Que Deus seja louvado. Obrigada. Glória